Bom dia, hoje a nossa aula de matemática, geografia e produção de texto. Bom, na nossa aula de matemática, nós vamos reforçar a ideia de divisão, certo? Então, quem sabe a tabuada de multiplicação vai ter uma certa facilidade para resolver isso aqui. Então, quem não tem, precisa estudar mais um pouquinho, ok? Eu coloquei para vocês também 2 vídeos para facilitar a compreensão de vocês também, vale a pena assistir. Eu vou explicar, reforçar para vocês aqui a ideia de divisão, que eu sempre falo para vocês. Quem sabe multiplicação, sabe divisão. Pois bem, na divisão, a primeira coisa que você tem que observar é se esse número aqui, ele pode dividir por esse aqui. Se ele for menor, ele não pode. Então, 2 dá para dividir por 2. Você vai separar ele e vai fazer, lá na tabuada do 2, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Então, esse passa. O que eu pego? Eu pego o 1 e coloco aqui no quociente e pego o 2 e coloco aqui debaixo. 2 menos 2, 0. Eu vou descer o próximo número, que é o 0. Então não tenho para poder fazer. Então você vai acrescentar ele aqui no quociente. Então 20 dividido por 2 dá 10. Automaticamente vocês já vão saber de cabeça isso aí. Mas você precisa resolver a conta aqui. Agora, nessa aqui, eu coloquei para vocês, ó, dividendo, divisor, quociente, resto. Porque nas outras provas, alguns alunos nem sabiam quais eram os termos da multiplicação. Esses aqui são os termos da divisão. Tá bom? Isso aí vocês têm que guardar na memória. Pois bem, 3 dá para dividir por 4? Eu falei para vocês que tem que ser um número igual a 4 ou maior do que ele, né? 3 é menor, não é? Então, eu não posso pegar só o 3, eu tenho que pegar o 5 também. Então, vai ficar 35 dividido por 4. Aí, o que eu posso facilitar? Lá na minha cabeça, ou se você não sabe, faz a tabuada do lado, assim, no rascunho. Aonde tem um número igual a 35 ou próximo a 35, ele não pode ser maior. Ele tem que ser igual ou próximo a ele. Então, aí você vê, o que dá aqui? 8, não é? 4 vezes 8, 32. Por que é o 8, tia? Porque o 9, 4 vezes 9 já dá 36. E o número que nós estamos trabalhando aqui é 35. Eu falei para você que tem que ser igual ou tem que ser menor do que ele, não pode ser maior. Aí você vai pegar o 8 e colocar aqui o 32. Colocar aqui o sinalzinho de menos e você vai fazer uma continha. 5 menos 2, 3. 3 menos 3, 0. Eu achei o resultado. Só que quando a minha resposta é 0, a minha conta é exata. Quando a minha conta, o resto aqui sobra 3, 2, o que sobrar aqui, a minha conta é inexata. Correto? Então, eu preciso que vocês façam uma leitura aí da página 134, 135 até a página 139, que vai te mostrar o módulo longo e o módulo curto, para você poder responder a sua atividade. Combinado assim? Então, presta bem atenção
nisso aqui, nessa regra. Não adianta ter pressa com a matemática. Não vai resolver para você. Você tem que ter calma, cautela e prestar atenção. Porque se você errou um número, toda a sua conta está errada. Certo? Aí você vai resolver as atividades para mim da página 40 e da página 140 e da página 141. Ok? Porque o outro algarismo, a outra tarefa já é divisão por 1 ou por 2 algarismos. Mas vamos recordar isso aqui para vocês. Tia, eu tenho dificuldade. Procura na internet continhos de divisão, estuda a tabuada para você poder colocar em prática isso aí. Tá? Pois bem. Bom, na nossa aula de geografia, pega seu livro na página 69. Circulação de bens. O que é circulação de bens? Os bens e serviços são considerados utilidades econômicas que satisfazem as nossas necessidades. A circulação de um produto consiste no ato de encaminhar os bens para o seu consumo. Quando os bens de valor econômico entram no campo de circulação, recebe-se o nome de mercadoria. Alguns pais de vocês fazem isso, né? Os que trabalham com facções, com revenda de roupa. Então, vocês já têm um pouquinho de conhecimento sobre isso aí. As mercadorias englobam qualquer bem produzido que se encontra longe do seu local de produção ou de venda, seja porque uma pessoa o comprou ou seja porque trocou por uma outra mercadoria. Diferente dos bens em circulação, os chamados imóveis, ou seja, prédios e estabelecimentos residenciais ou comerciais, não podem ser considerados como mercadoria, pelo motivo dele não se moverem, né? O que move, que fazem essa circulação, que é chamado de mercadoria. Aí na página 70 tem 5 questões para vocês poderem estar respondendo. Aí vocês vão precisar que o papai ou a mamãe ou quem estiver te ajudando na tarefa aí responda junto com você. Porque está perguntando, vou ler a primeira para vocês. Escreva o nome de alguns produtos que você consome, geralmente consome. O que vocês gostam mais de consumir aí na sua casa? Aí você vai colocar, são mercadorias que circulam. 2. Você acha que esses produtos que você compra estão circulando? Por quê? Correto? Aí tem a 3, a 4 e a 5. Agora a página 71, os outros são outro conteúdo. Então é só a página 69 e a página 70. Na nossa aula de produção de texto, pega aí na página 31. Na página 31 da produção de texto está notícias de jornais. Quem não subiu o Jornal Nacional, o Jornal Anhanguera, né? Mas esse jornal que nós estamos falando aqui, como seria um jornal popular, aquele de papel, daqui, né? Jornal Construir é o nome do jornal. Mulher resgata cachorrinho machucado. Aí tem um texto para você fazer a leitura. E aqui, ó, nessa parte aqui, na página 32, está explicando para você. As notícias de jornal têm como objetivo informar, relatando por meio de imagem clara, formal e objetiva, a respeito dos acontecimentos relevantes na sociedade. Notícias de jornal geralmente apresentam a seguinte estrutura. Você vai ter lá um título auxiliar ou uma legenda, vai ter um lead, que quer dizer, trata-se primeiro parágrafo, uma ideia resumida do primeiro parágrafo, e o corpo do texto, a notícia de fato, detalhadamente, correto? Então aqui, ó, nesse primeiro jornal aqui, né, nessa primeira manchete, tá o nome do jornal, um subtítulo
e uma informaçãozinha a respeito do que é falado aqui no corpo todo. Aí você tem o exercício da página 32 que fala assim para você. Você conhece alguém que tem o hábito de acompanhar a notícia no jornal? No caso, está falando no jornal de papel, porque Jornal Nacional geralmente a gente assiste mesmo. Porque tem pessoas que todos os dias lê aquele jornalzinho. Meu esposo é um deles. Escolha um jornal que circule em sua cidade, escreva o nome da publicação e liste os cadernos ou seções de que ele se dispõe. Você vai pegar um jornal, não precisa ser atual. Se você tiver atual, melhor. Né? Se o papai e a mamãe faz o hábito de comprar o jornal, fica fácil para você. Se não, você pede para eles poderem comprar para você responder aqui essa atividade, tá? Ainda sobre o jornal da sua cidade, responda. Qual é a manchete da capa, da edição? Primeiro assunto em destaque ali. Há quanto tempo ele está em circulação? Quanto tempo tem o jornal daqui? Quais os outros concorrentes com o jornal daqui que existe? Tem o Jornal Popular também, né? Que eu sei. Então, são os dois assim que eu conheço. Se vocês tiverem algum outro conhecimento, vocês colocam também. Tá bom? E aí, no número 4, tem aqui para vocês sugestões de 2 matérias. A número 5, procure lembrar de uma ocorrência em sua cidade e em seu bairro e na sua rua e publique-a abaixo como notícia, seguindo a estrutura que você leu lá na página 32. Manchete, como se você fosse a pessoa, o escritor do jornal aí, o redator. Agora me fugiu a memória. E aqui, ó, você vai colocar uma manchete aqui. Se você não tiver, você lembrar, coloca aqui, pode fazer o desenho também, tá? E no mais por hoje é só. Deus abençoe vocês. Amanhã estamos aí. Gente, aproveita, tá? Aproveitem porque nós estamos aí entrando de férias a partir do dia 30. Mas eu preciso que vocês entrem de férias seguro em relação à tabuada, tá? Tá bom assim? Então tá, obrigada.